Então, bem-vindos a essa quarta sessão, se não me engano. Terceira, agora eu não sei mais. Terceira, né? Da Gota do Dharma. A gente começou com os o primeiro fator do despertar, que foi a atenção plena, e falamos dos 7 fatores. Depois fomos para o segundo fator, Dhamma Vichaya, a investigação do Dhamma, a investigação dos fenômenos. E agora estamos no terceiro fator, que é a energia. Então é mais ou menos como se fosse uma sequência de flores que vão se abrindo, né? Essas 7 flores, né? Como se fosse uma, um colar, né? De flores na vertical. E esse primeiro fator que a gente praticou e falou, e a gente fez aqui também hoje, né? É a atenção plena. Essa capacidade de estar com o que está acontecendo, com consciência. É uma habilidade de não estar distraído, né? Uma habilidade de estar presente. Uma atenção bem momentânea, né? Bem no que está acontecendo agora, agora, agora. E a partir do cultivo dessa qualidade vem uma investigação. A gente começa a ficar mais curioso. Uau! Coceira no ouvido. Como é que é essa coceira? Dorzinha de cabeça do lado esquerdo, né? Som do passarinho, um som, né? Saliva na boca, a ausência de saliva na boca. Então a gente vai investigando, mas não num sentido cognitivo de interpretação e análise, e mais num sentido de notar a sensação e notar se ela é agradável ou desagradável, notar se ela muda, notar se eu agarro ou se eu sinto aversão ou se é neutra. Então é uma investigação muito na prática meditativa, se a gente está seguindo essas diretrizes, né, ensinadas pelo Buda, os fundamentos da atenção plena, a gente não vai ficar interpretando e contando histórias, né? Quem será esse cachorro? Será que é o cachorro da minha vizinha ou é o cachorro do outro vizinho que teve filhote? Aí já é uma história, né? A gente investiga mais som, né? Toque do som. Deu um susto quando ouviu o som. Uau! Interessante, né? É mais nesse sentido. E de investigar também, quando não estamos na prática formal, investigar na vida, investigar os meus pensamentos. O que que eu penso a maior parte do tempo? Como é que eu ajo? O que que eu sinto? O que que eu estou a sentir agora, no campo mais emocional? Que estado mental está na minha mente agora, no meu corpo? Então, a investigação é um fator importante. Uma mente que investiga pouco, geralmente é uma mente que não está muito interessada, né? É uma mente que ou está muito apressada vivendo, ou está muito embotada, né? Então, em geral, esse segundo fator da investigação, ele vai botar faísca para a energia. Porque quando a gente começa a ficar curioso, investigando, naturalmente vem energia. Então, olha que bonito como uma flor está acendendo a outra, né? Quase como uma sequência, aquelas luzinhas de Natal, né? Que uma vai acendendo a outra. Então, esses bojangas, né? Esses fatores do despertar, essas qualidades que o Buda ensinou, essas 7, elas têm essa relação uma com a outra, de mútua motivação ou mútua condicionalidade, uma ajuda a outra a chegar. Então, eu tenho algumas notinhas aqui que eu fiz só para me orientar, né? Eu fiquei pensando o que que é energia, né? Primeira pergunta, o que que é víria, o que que é energia? Se vocês pensam em energia, o que que vem na cabeça de vocês quando pensam em vocês mesmas? Tem alguma palavra, ideia que vem quando eu penso o que que é energia? Energia, Movimento, né? Uhum. força. Força, Força, movimento. movimento. Hum.
Me lembra as aulas Algo de elétrico, né? Algo algo elétrico, né? elétrico, acende, né? Ela traz, Acende, é verdade, ela acende. ela faz as coisas Ela, funcionarem, né? ela faz você mexer. Quando você está com muita energia, você não consegue parar, ou não para o Uhum. pé, não fica quieto por causa da energia Ou excessiva pausa, né? nele. A falta dela causa. Então, acho que tem muito a ver com o movimento mesmo. Uhum. Tem a falta e tem o excesso, Excesso. né? E aí a gente pode trazer muito isso para essa visão que o Buda está trazendo aqui, de que Virya, ela tem esse espectro, né? Ela pode estar super baixinha e ela pode estar muito alta, né? E a nossa sociedade, talvez, ela valoriza muita energia, né? A gente tem que chegar quicando, né? Vamos lá, pessoal! Aqui a gente fala muito aqui da linguagem da internet, né? Como essa linguagem carrega muita coisa cultural, social, né? Mas é como se a gente estivesse aprendendo através dessas tecnologias novas um jeito de estar que é sempre muito energético, eufórico, né? E falando muito rápido, porque se a gente não falar muito rápido, a outra pessoa não vai conseguir ter paciência de ouvir. E aí a gente vai treinando, né, o nosso sistema mental e emocional num ritmo, né, numa intensidade. Então, sim, energia é essa disposição vigorosa para agir, para pensar, né? E ao mesmo tempo ela pode ser uma energia que não tem disposição, né? Não tem o suficiente para poder mover o sistema. E é interessante pensar em energia, como eu lembro muito do capim, né? Tinha alguém que me falava muito isso, né? Quando alguma pessoa chegava empolgada para meditar, ai, agora eu vou me iluminar, dessa vez eu vou com tudo. A gente brincava e falava capim que queima rápido, apaga rápido. Então, um convite a pensar o quanto de energia a gente põe inicialmente nas coisas e o quanto a gente consegue sustentar a energia. Porque não é sobre, né? Não é uma corrida de sprint, né? As situações da vida muitas vezes são mais uma maratona onde a gente tem que ir dosando essa energia. Faz sentido o que eu estou falando? E a energia, ela tem essa força física, né? Pensando na lei da física, ela tira uma coisa da inércia. Então, se uma coisa está muito pesada, muito enraizada, né? Imagina uma pedra, né? Pesada, num solo molhado, né? Que ela está meio assim afundada, ela vai precisar de uma grande energia para poder mexer. Agora, se de repente é uma pedra menor, num ambiente já inclinado, tem todas as condições, vai ser fácil ela mexer, né? Com pouco esforço ela já vai. Então a energia também tem a ver com o contexto. Às vezes, muita energia num determinado contexto nem é suficiente, porque a situação tem condições tão difíceis que aquela energia não vai ser suficiente para fazer o movimento acontecer. E aí a gente pode pensar em mentes e corpos que estão muito num estado difícil, né? Em condições difíceis de compreender a realidade, de encontrar segurança. O esforço, né, a energia vai ser muito maior para conseguir ter alguma lucidez, alguma clareza num ambiente que está completamente te paralisando, né, tirando a sua energia. Então a gente vai lidar na nossa vida com certeza com estados de falta de energia, de preguiça, de desânimo, de muita distração e agitação. E então o Buda ele vai falar um pouquinho sobre esse excesso e essa falta de energia. E aqui a gente vai conectar um pouco esses ensinamentos. Então a gente vai conectar esse terceiro fator, o despertar energia, com o primeiro e o segundo obstáculo. O Buda listou 5 obstáculos. Estados mentais que atrapalham a mente, que deixam a gente com mais dificuldade de meditar. Aqueles nossos 5 amigos, né? Que visitam, não sei se visitaram vocês hoje, mas visitam a gente sempre. Principalmente enquanto a gente
quer meditar ou se concentrar. O primeiro é a preguiça ou torpor, que é a tinamida em Pali, que é esse peso no corpo, esses olhos que parecem que estão com areia, fadiga, sonolência, essa falta de motivação. E a falta de energia, ela meio que mantém a gente presa ali. É difícil se a gente ficar só com ela, a gente conseguir sair desse estado. Então a gente precisa muitas vezes inspirar mais profundo, ganhar uma postura, abrir os olhos, em último caso puxar as orelhas, né? Por isso que dizem que o Buda tinha uma orelha comprida, que ele puxava muito a orelha. Mas a ideia é de que é preciso mover a energia. Senão a gente vai lá para o canto da sereia e tive uma ótima meditação. Dormir profundamente, né? Isso não é meditação, é relaxamento, né? E o segundo obstáculo é agitação e remorso. Eu sempre me perguntei por que remorso, né? Podia ser agitação, preocupação, não sei, alguma coisa assim. Mas remorso no sentido de algo que fica voltando na nossa cabeça, arrependimentos, né? De certa forma, preocupações. E o nome desse obstáculo é Uddhacca Kukucca, que é uma palavra em Pali, que parece uma coisa se coçando e agitada, né? Um corpo que sentou no formigueiro. É esse Uddhacca Kukucca, esse estado de agitação. E quando a gente está assim, é o outro extremo da sonolência e do torpor. É um estado de energia excessiva e descontrolada que nos torna inquietos, ansiosos, pulando de pensamento em pensamento, a mente de macaco. E aí, para isso, a gente tem umas formas de lidar. Primeiro, apaziguar o corpo, né? A gente fez aqui alguns toques, né? Soltar todo o ar, dar espaço para a exalação, focar o olhar num ponto e aos poucos trazendo essa qualidade de segurança, sentir a cadeira nos dando suporte, ter um direcionamento do pensamento, se vincular numa sensação, no som, em alguma coisa para a mente não ficar de galho em galho, né? Tem várias outras formas, né? Mas a ideia é que a gente aqui só lembre que é não deixar a mente ficar quicando, né? A gente pode convidá-la suavemente para um estado um pouco mais recolhido, né? Mas sabendo que às vezes vai precisar até dar uma mexida, né? Talvez antes de meditar, se sentir que está muito agitado, balançar, pular, fazer uns movimentos. Isso não foi o Buda que ensinou, tá? Isso é um copyright meu aqui como um apoio pra gente. E aí, quando a gente consegue administrar esses níveis de energia, a gente começa a entrar num campo que a gente chama de esforços corretos. Os 4 esforços corretos, que eu acho que é um dos ensinamentos mais lindos do Buda. E eu confesso que eu ouvia falar disso e não entendia. E depois de um tempo, quando eu ouvi esse ensinamento já pela 30ª vez, caiu a ficha. Eu falei, uau, isso é muito interessante. O Buda é muito elegante na forma de ensinar, né? E olha o que ele fala. Os 4 esforços hábeis, saudáveis ou corretos, ele chama de Samapadana. Samapadana. É aplicar a energia que eu desenvolvi num esforço. Para eu ter alguma coisa, eu preciso aplicar. Eu não gosto da palavra esforço, eu prefiro empenho. Esforço para mim parece muito sofrido. Então eu coloco energia para eu me empenhar. E quais são as formas de se empenhar que o Buda considera saudáveis? Primeiro, eu me empenho para evitar estados mentais não hábeis antes que eles surjam na minha mente. De novo, eu me empenho a evitar estados mentais não saudáveis que surgem na minha mente. Exemplo de um estado mental não saudável: um desejo excessivo, um ódio cruel e mortal, né? Um desejo de me vingar agora, né? Um ciúme doentio, enfim. Esses estados
não me parecem muito saudáveis. Parecem para vocês? Pelo menos eu, quando tenho, não me sinto feliz e tranquila, né? Não estou dizendo que eles às vezes não têm lá as suas razões de existir, né? Mas não é algo considerado hábil. Então o Buda vai falar, é preciso se empenhar para que você evite que eles surjam antes da sementinha começar a brotar. A gente sabe que alguns ambientes e hábitos geram esses estados mentais não saudáveis, então a gente também cuida disso, né? Desses ambientes e hábitos. Segundo esforço, abandonar os estados mentais não saudáveis quando eles já surgiram na mente. Imagina que a mente está lá e já surgiu, os estados já estão lá. E aí o Buda vai sugerir um empenho de você conseguir abandonar, soltar, renunciar. Ódio, cobiça, desejo de tirar uma coisa de alguém, desejo de tomar droga intoxicante, desejo de usar sexualmente alguém. Tudo isso que é quebra de preceito, movido por todos esses, digamos, né, ódio, cobiça, ignorância, esse trio, né? Então ele vai falar que é preciso ter empenho para abandonar. Se você tem pouca energia, você, já comecei a fazer, vou fazer logo, né? Você vai. Terceiro empenho, gerar estados mentais saudáveis que ainda não surgiram na minha mente. Olha que lindo. Gerar estados mentais saudáveis que ainda não existem. Então começar a plantar semente e cuidar da terra para quê? Estados mentais saudáveis, o que é isso? Generosidade, bondade, paciência, motivação, benevolência, inteligência, né? O que quer que seja, você realmente gerar esses estados. Ser uma fábrica de estados mentais saudáveis. Para isso tem que ter companhias saudáveis, praticar atenção plena, concentração, os olhos que veem as coisas com compaixão, alegria, né? Não só olhar para o que não é agradável. Então, gerar estados mentais antes deles, que não existem ainda. E por último, o que é lindo, né? Que é como o caminho se diferencia da vinda de um caminho hellish, né? Mundano. Esse caminho é um caminho para os nobres, é um caminho de arahants, né? Para realmente cultivar o despertar. O Buda fala manter e fortalecer os estados mentais saudáveis que já surgiram, levando-os à excelência. E essa frase eu acho linda. Você já pode ser muito bom de generosidade. Agora vamos levar isso à excelência, né? Naturalmente a sua mente é alegre? Ótimo! Então vamos levar isso à excelência, né? Naturalmente surgiu um estado de, não sei, amor, bondade, compaixão na minha mente. Leva ela à excelência. Não é o bastante, né? A gente pode elevar isso ainda mais. Então é muito belo, né? Os 4 esforços. E aí voltando. Estados mentais não saudáveis ainda não surgiram, esforço de evitar. Estados mentais não saudáveis já entraram no jogo, renunciar, abandonar. Estados mentais saudáveis que ainda não surgiram na mente estão adormecidos. Acorda eles. Empenho de criar. Estados mentais saudáveis já estão presentes, levar à excelência. Então, vou deixar isso com vocês como esse além da energia, né? Não basta saber o que é energia, a gente precisa saber como usá-la. E aí ele vai falar da postura, cuidado de manter uma postura que te traz energia, respiração. As práticas de yoga ajudam muito e várias práticas que te ajudam a respirar melhor, a abrir a sua capacidade respiratória também ajudam a manter a mente atenta quando você estiver na prática. Reflexão, refletir sobre o que é importante, se motivar através da reflexão. O Buda diria algo um pouquinho mais pesado, mas aqui acho que eu posso falar.
tira as crianças da sala. Pensar sobre a morte. Pensar sobre a morte é um dos damas que o Buda sugere que a gente pense, porque ele traz uma visão sobre a impermanência e ele traz um grande motivador para a gente colocar energia. Eu não sei quando eu vou embora, então vamos embora, vamos colocar energia agora, né? Tá com sono? O monge Bhantarahula falava: vá meditar no penhasco e olhe para baixo e veja se você vai ter sono. A gente que vem do Brasil não precisa de grandes coisas, né? É só a gente pensar no cenário, né, atual. E companhias sábias ajudam muito a cultivar energia. Se você só frequenta, anda e conversa com pessoas que drenam muito a energia, fica difícil ter energia, né? E uma moderação no esforço. A gente vem de uma vida que tem que fazer muita coisa, ter muitos afazeres, muitos títulos, muita, né, família muito grande, cuidar de todo mundo, né? Quanto mais a gente tem que se esforçar para mover muita coisa, talvez menos energia a gente vai ter. Então, não sei se eu trouxe boas notícias ou notícias preocupantes sobre energia, mas agora eu vou. São ótimas. Eu só ia falar que a sociedade exige isso também de você, de estar no pique, né? Se você não está no pique, você não é aceito. Então, isso traz, você tem que estar com essa energia toda, sem estar com essa energia toda, né? Mas é muito, muito bom que você está falando. Que bom, bom que fez sentido. E a ideia é que a gente diga, Karen. Sim, pensar nos esforços, né, nos empenhos de maneira diferente, né? Porque geralmente o nosso esforço está muito para resolver coisas ou para dar conta de coisas, né? Tá muito no mundo material. E aí, quando você traz o lembrete dos esforços, ele leva a gente para um outro lugar, né? Para o lugar do espiritual, do cuidado. Então, que não é com os objetos ou com algo, né? É conosco, né? Então, é um empenho para si, né? E óbvio, isso reverbera no mundo material, mas muito Sim, bom. obrigada, Karen. E você trouxe um ponto importante, né? Nesse campo relacional, onde os meus estados mentais vão encontrar os seus, né? A gente vai se encontrar nesse mundo o tempo todo com outros seres, né? Imagina os estados mentais não saudáveis de um encontrando com os estados mentais não saudáveis do outro. E imagina os estados mentais saudáveis encontrando os estados mentais saudáveis. E a gente juntos nessa relacionalidade multiplicar essas qualidades meditativas, a sabedoria, né? Então, olha que potente que é essa mistura também, né? Esse contato entre essa humanidade sensível. Então, a ideia é que a gente aprenda a orientar, a alinhar, sintonizar a nossa energia. É muito aqui, é que nem aquele homem do DJ, né? Não sei do som, né? Ele vai lá, ele. Tô botando muita energia aqui, desce um pouquinho. Ali, vou botar ali, né? Conseguir fazer esse equilíbrio, esse balance, né? Esse equilíbrio. E aí a prática vai se tornando firme. Eu começo a ter energia para praticar de manhã, ou praticar antes de dormir, energia para fazer minha comida, energia para ver as notícias, energia para não ver as notícias, energia para estar em contato com pessoas, energia para ficar sozinho, energia para cultivar as qualidades que podem me levar nessa vida a um estado de maior liberdade e, quiçá, a um estado de despertar completamente. Então é algo muito precioso, não é algo comum, mundano, né? Então eu vou encerrando aqui a gravação, desejando que todos que ouçam possam praticar e possam
ficar um pouquinho com isso, escrever, quem sabe se perguntar onde eu estou colocando esforço, empenho na minha vida hoje. Em quais áreas eu coloco muito empenho? Quais áreas eu coloco pouco empenho, pouca energia? A minha energia, ela começa muito alta e depois ela acaba, ou ela é difícil de pegar e quando pega já está acabando o dia, ela vem um pouquinho e ela, né? O que contribui para essa energia? Que companhias? Que alimentos? Porque o corpo também é alimento, né? Isso aqui é comida, né? Tudo isso aqui é comida. Um dia que eu me toquei disso, fez muita diferença. O yoga fala muito sobre isso. Que hábitos que são alimentos para minha mente que eu faço durante o meu dia? Tá faltando algum alimento para dar energia para minha mente? Que hábitos drenam a energia do meu coração e da minha mente? Pontos interessantes para a gente contemplar. E agora a gente vai fechar aqui, vai para uma prática aqui só entre nós, onde a gente vai contemplar isso. Talvez que áreas a gente pode colocar um pouco mais de energia para cultivar o que é saudável e para reduzir o que não está saudável. Desejo uma ótima prática para todos que verão o vídeo, que todos nós possamos estar em paz e construir a paz.